Oi, gente, estamos de volta com o Papo Saúde. E eu já vou dizendo que no episódio recente em que conversamos a respeito de qual é a atividade física ideal, o professor Adriano Loureiro fez um retrospecto sobre o nosso passado assim bem distante. Ele nos levou para um tempo em que os nossos ancestrais ainda viviam em cavernas. Sério, você não ouviu ainda? Então, eu digo que vale muito a pena escutar. Mas eu quero destacar como ficou bem claro que quanto mais cedo vier o incentivo para a prática de exercícios físicos e esportes, maiores serão os benefícios para o corpo e a mente ao longo da vida. Então, nós hoje convidamos o professor Heraldo Simões, profissional de educação física, para um papo sobre a importância da prática esportiva infantil. Vem com a gente. Bem-vindo, professor Heraldo. Muito obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aqui bem bacana sobre essa importância do exercício físico, do esporte, da atividade física da infância. Professor, em alguns momentos eu vou lembrar esse papo com o professor Adriano Loureiro, porque ele disse umas coisas assim que deu uns nós aqui e alertou para muita coisa, sabe? Fica à vontade. O professor Adriano é meu colega da Universidade Estadual do Ceará, somos parceiros, né? Legal. Esses dois episódios é como se eles fossem assim um complemento até do outro, né? Embora eles não estejam assim casadinhos, né? Então, eu fiz uma pergunta para ele, assim, até em tom de brincadeira, né? Mas aí eu vou fazer a mesma para o senhor para a gente já começar. A prática de atividades físicas, a prática de esportes, de exercícios físicos, porque tem as diferenças, né, nisso tudo aí. Isso deveria ser obrigatório desde ali a infância, desde cedinho? Deveria, né? Mas deveria também o adulto ser o modelo para essas crianças, né? Então, para que eles pudessem fazer isso na infância, tem que ter um adulto que o estimule a fazer isso. Como você bem falou, aí tem várias diferenças, né? Ser ativo, por exemplo, caminhar com o cachorro, ir até a esquina para pegar o ônibus, deixar o carro no quarteirão antes, subir um lance de escada em vez de subir todos no elevador, isso é atividade física. O exercício físico, ele tem um direcionamento, ele tem um objetivo, né? Então há uma preparação para isso. As crianças, elas já são ativas, né? Se ela tiver um mínimo de estímulo, ela já é ativa fisicamente. Eu tive isso pelo meu neto, viu, Maísa? Meu neto, o Lorenzo, ele é super ativo, né? E agora eu coloquei ele para ele praticar exercício físico direcionado ao esportes. Ele tem 5 anos, então ele está fazendo futsal e karatê. Mas desde o ano e meio eu coloquei ele na natação. E a natação eu sempre indico, Marisa, assim, para começar a fazer algum tipo de exercício físico, lembrando da diferença dos dois, né? Atividade física é ser ativo fisicamente. Exercício físico é quando há um planejamento, há um objetivo, há alguém para me direcionar, um professor, né? Um profissional de educação física. Então, o primeiro exercício físico que o Lourenço fez foi natação. Então, ele tinha 1 ano e meio. É essa a idade certa para começar na natação? Professor, aproveita para já dizer assim mais ou menos quais são as idades adequadas para cada atividade. Para cada, né? As pessoas me perguntam muito como sabem que eu sou professor de educação física. Heraldo, meu filho, eu queria colocar ele para fazer alguma atividade. Eu falei, não, atividade física ele já faz. Quando ele corre atrás do cachorro, quando ele desce ali para brincar, isso ele já faz. Você está me perguntando exercício físico, né? Porque é algo direcionado, é algo planejado. Então eu falo assim, ó, o primeiro, e isso eu fiz isso com o meu neto e fiz isso com meus filhos também, eu acho que tem que ser a natação. Eu vou explicar por quê, Maísa. E aí, a partir de 1 ano e meio, 2 anos, você já pode colocar o seu filho na natação. Se você tiver essa oportunidade, coloque, você vai fazer um bem danado para ele. E vou explicar por quê. Primeiro, que o meio aquático, uma criança de 1 ano e meio, lembra muito o vento e a terra, né? Ele é muito acolhido na água. E é um esporte, Maísa, de sobrevivência. Então não é nadar como a gente está acostumado a ver a natação, sabe? O nado do estilo livre, nado borboleta, nado costas. Ele não vai fazer isso, obviamente, mas ele vai aprender a boiar, ele vai aprender a bater perna, ele vai usar o corpo todo, né? A natação é uma modalidade que você trabalha o corpo todo, membros superiores, membros inferiores, o core, abdômen, o todo. E ele é muito aeróbico, né? Ele te dá uma potência de respiração do sistema respiratório muito boa. Então, com 1 ano e meio, eu coloquei o Lourenço na natação
E ele só deixou de ir por causa da distância, por alguns problemas que a gente teve, mas ele já sabia nadar. Então eu não me preocupo mais quando eu vou para um lugar que tem uma piscina. Então, além de todos os benefícios, a natação é um esporte de sobrevivência. Eu acho que é um ano e meio, um ano e meio, 2 anos, você já pode colocar. Quanto antes, melhor. Eu só tô falando do meu neto. O meu filho e a minha filha fizeram com menos de um ano. Então, eles tinham ali 11 meses, eles já estavam na piscina. Obviamente, não é para aprender a nadar os 4 estilos, mas é para se adaptar ao meio aquático. E aí, vem depois, né? O que fazer depois? Então, um ano e meio, ele vai ali, aprendeu a nadar, já tá boiando, não tem mais perigo na piscina. Aí eu sempre coloco, a partir dos 4 anos de idade, ele já pode praticar, por exemplo, karatê, judô, o balé, o futsal, né, jogos com bola, mas lembrando que ele precisa de atividade lúdica. Então tem que ser um local onde que não seja só a técnica por si, mas que ele vá para brincar, vá para se divertir, para que ele tenha prazer. Senão vai ser um desprazer, né? Então, a partir dos 4 anos, ele já é possível isso, né? Agora, se pensar para que ele possa seguir depois do esporte, então, a partir dos 6 anos, como ele já compreende regras, então ele já pode começar a ser direcionado, mas sempre lembrando que são crianças, né? E criança, a atividade lúdica tem que estar caminhando todo momento, junto com o exercício físico. Perfeito. É claro que você falou aí várias coisas que eu vou depois pedir para você dar né, entrar mais a fundo em determinados tópicos, né? Mas eu já quero perguntar quais são os cuidados necessários para a prática dessas atividades nessas várias fases que você falou, né? Desde ali um ano e meio, até 6 anos, quando você disse que já dá para ir mais para a competição, né? Porque quando a gente fala dos adultos, aí tem a orientação para fazer um exame clínico, não é? Então, em relação às crianças, isso é preciso fazer também? Para os adultos, né, com o passar do tempo, a gente vai adquirindo as doenças, né, então os problemas de doenças cardiovasculares e tal. A criança, ela é um ser muito abençoado, né? Então, quando ela vai para a prática do exercício físico, geralmente se pede, né, nas academias, o profissional de educação física, ele vai fazer uma anamnese com os pais, obviamente, né, sobre a criança. Então, se ela tem algum problema alérgico, se ela tem alguma doença já, né, detectada, vai ver a questão do peso, da altura, se ela está em conforme com que aquela idade, né, pede dentro do crescimento e do desenvolvimento motor. Algo muito importante que se faz na educação física, e eu acho isso muito bacana falar isso, é que quando as crianças entram para qualquer prática de exercício físico, para qualquer modalidade, a gente tem o mesmo objetivo. Então, seja na natação, no karatê, no judô, no balé, no futebol, que é o desenvolvimento integral dessa criança. Tem a questão da socialização, né? Perfeitamente. O que é esse desenvolvimento integral da criança? É desenvolver o aspecto cognitivo, afetivo e motor. Então é isso que a gente estuda na educação física e é isso que a gente tenta propor. Deixa eu te explicar melhor aqui. Por exemplo, numa aula na educação física ou numa aula do karatê, do judô, o professor vai fazer um aquecimento dos alunos e faz uma brincadeira, sei lá, por exemplo, não vamos jogar amarelinha. É possível fazer, né? Numa aula de educação física ou numa prática de uma modalidade, ele utiliza esse recurso para fazer o aquecimento, para brincar com as crianças antes de ir para a prática em si, realizar os fundamentos. Eu estou falando isso da amarelinha só para deixar aqui, para ilustrar, porque eu acho que todo mundo conhece o jogo da amarelinha, né? Em alguns lugares, na verdade, na minha infância, a gente chamava de macaca, a gente dizia que ia pular macaca. Só muito depois é que eu vi amarelinha e tal. Tem nomes diferentes no Brasil, existem outros nomes, né? Só porém, viu, Laís? Deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que a amarelinha, ela chegou ao Brasil, ou a macaca, né? Ela chega ao Brasil com os nossos colonizadores, os portugueses, e eles utilizaram a amarelinha como recurso pedagógico para catequizar os índios. Ai, que horror. Não sabia. Para você chegar no céu, você tinha que cumprir uma vida sem pecado. Sendo que o céu dos indígenas é outro céu, né? E os brancos não tem nada que impor, né? Qual céu vai ser, enfim. Triste falar isso, né? Então foi empurrado goela abaixo dos indígenas uma outra cultura, uma outra religião que desrespeitando a deles. Mas enfim, isso é só para a gente conhecer a origem do jogo, né? Uhum. Então, se eu utilizo este jogo,
como eu te falei, eu tenho que trabalhar qualquer jogo. Jogar bolinha de gude, jogar futebol, basquetebol, né? Eu tenho que trabalhar esses 3 campos. Deixa eu dar um exemplo mais claro para poder ilustrar aqui para você e para quem está ouvindo a gente. No campo cognitivo, o que é que se desenvolve? O que é que o professor de educação física vai buscar desenvolver no aluno quando ela está jogando a amarelinha? Então, olha só: concentração, velocidade de raciocínio, resolução de problema, memória, porque ela tem que saber onde ela parou, né? O conhecimento lógico-matemático, conhecimento de geometria, quadrado, retângulo, conhecimento dos números, isso cognitivo, dentre outros, né? Vamos agora para o afetivo. Ora, quando eu jogo amarelinha, eu também tenho um desenvolvimento afetivo. Por exemplo, o professor de educação física vai ficar observando o aluno. Então ele vai observar. Ele é colaborativo ou ele é competitivo? Ele sabe ganhar? Ele sabe perder? Ele respeita o outro, respeita a si mesmo. Ele é persistente, porque tem criança que jogou uma vez, não quer, não vou jogar mais, chora e vai ficar no cantinho, né? Não, ele é persistente, ele tem foco, ele tem determinação, ele vai até o fim, até conseguir. Ele aprende com os erros, né? Então, isso é a parte afetiva. E aí, quando você vai para a parte motora, aí a gente teria que fazer um outro podcast aqui para conversar, porque aí são inúmeras situações. Tem a questão do equilíbrio, né? Isso, lateralidade, equilíbrio, força, agilidade, velocidade, resistência aeróbica. Então, por exemplo, na hora que você pega a pedrinha e você joga a pedrinha, você tem que ter um controle motor para isso, que vai te ajudar a escrever. Não, e na hora de pegar, você tá com um pé só, né? Não pode apoiar a outra perna, Isso. não é? Não pode deixar a mão ali escorando, tem que pegar e tirar, né? Que nós chamamos de apoio unipedal. Então, você está ali trabalhando no equilíbrio com um pé só. E você escolhe o seu pé dominante. Isso o professor está percebendo, né? Você, ela é destra. De membro inferior, a Maísa é destra, porque ela está usando a perna direita para ficar como apoio. Ou seja, a sua estrutura espaço-temporal. Por exemplo, os espaços da amarelinha, onde você pisa, respeitando os espaços, onde você joga a pedrinha. Então, é tanta coisa no lado motor que a gente tinha que passar um tempo aqui conversando. Eu achei muito lindo tudo isso que você falou, como é rico, né, o jogo e que ele tá nas ruas, né, mesmo no asfalto, quando a gente perdeu as ruas de areia, aí você pinta ali com, sei lá, com um giz no asfalto e tem lá o seu jogo, né. Exatamente. E o que nós brincávamos, né? Antigamente Aham. era assim, a gente brincava no meio da rua. Hoje em dia as É. crianças não vão mais pro meio da rua, isso foi podado das crianças, né? Então, ou você está trancado dentro de casa, no seu próprio apartamento, né? Se o apartamento tiver um espaço, tudo bem, senão você fica ali e você vai Aham. brincar e vai jogar onde? Tem que ser na escola. É. Ou na pracinha do bairro, né. Isso. Professor, e em relação à frequência, né, dessas atividades físicas, na verdade, dos exercícios físicos, né? Aí eu não estou mais falando da atividade física, mas eu estou falando dos exercícios, porque quando a gente vai para a academia, são 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, tem o período de descanso, e com as crianças? Todo dia a criança tem que fazer atividade física ou exercício físico. Se ela puder fazer, pode fazer. Porque a criança não vai cansar. A Unesco, né, a ONU, a Organização Mundial da Saúde, eles têm contabilizado aí que para um adulto, 150 minutos já é o suficiente. 150 minutos dá ali 30 minutos por semana de exercício físico. Eu não estou falando de atividade física. Atividade física, eu lembro para quem está nos ouvindo, você tem que fazer toda hora, né? Então se levanta, vai lá na cozinha, volta, passou meia hora sentado no computador, se levanta, dá 3 voltas na mesa, senta de novo. Enfim, ser ativo. Não adianta você também treinar, né, Marisa? Você treina ali 45 minutos, 1 hora e passa 23 horas sentado no sofá assistindo Netflix. Não adianta. Nós já aprendemos isso, né, amigos e Pronto. amigas? Então, não, a Organização Mundial da Saúde ela vai colocar 150 minutos por adulto. E para criança, já se está discutindo 300 minutos. Olha, É o dobro. Então, é assim, se você puder colocar o seu filho, faça futebol, faz karatê, coloca ele para fazer que não tem problema, não tem contraindicação. Pelo contrário. e a educação física? Porque a educação física faz parte do currículo, né, da educação básica, mas a gente sabe que muita gente dribla ali, né, e é em todas as idades, às vezes até a criança faz esse exercício físico, aí ela é dispensada na escola. Mas, olha,
Engraçado, hoje eu sou conselheiro do CREF, né, do Conselho Regional de Educação Física, e hoje a gente estava com um debate sobre isso. A educação física, desde 1996, tem uma lei, é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? A LDB, uma lei, né, que está lá, nacional, ela coloca a educação física como um componente curricular obrigatório em toda a educação básica. Ora, a educação básica, ela é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Terceiro ano do ensino médio é para ter uma educação física. E não tem. Já depois eu te explico por que não tem. Mas olha só, na educação infantil é para ter aula de educação física, com o professor de educação física. E aí, o que ocorre muitas vezes, né? A própria LDB vai dizer que o pedagogo, ele é um professor polivalente. Então, em muitas escolas, né, eles utilizam esse argumento e na aula de educação física, ou naquela aula que se trabalha práticas culturais, o próprio pedagogo está ali, ele assume. Eu não estou aqui reduzindo o trabalho do pedagogo, ele é super importante, óbvio, é claro, ele estuda o desenvolvimento infantil e a aprendizagem da criança, no processo de alfabetização. Mas para trabalhar com práticas corporais, para trabalhar com a educação física, a lei determina que tem que ser o profissional de educação física. Nós temos, Maísa, uma lei também, que é a Lei 9696, de 1998, que ela regula a regulamentação da profissão de educação física. E essa lei vai dizer que qualquer atividade de educação física, é até estranho falar isso, tem que ser ministrada por um profissional de educação física. Então há esse embate aí, né, na educação nacional. A educação física na escola, Maísa, eu fui professor de escola durante 16 anos. Quando eles ouviam o barulho da minha moto chegando na escola, eu ouvi os gritos lá de fora, eles gritavam assim, tio Heraldo, tio Heraldo. Porque eles queriam, eles passam a semana inteira esperando a aula de educação física. Você sabia, velho? Professor, você sabia, antes de você dizer o seu sabia, eu vou dizer o meu, você sabia que eu ainda lembro das minhas aulas de handball no sexto ano, como aquilo me fazia bem. E olha que eu lembro de poucas coisas. Porque realmente a educação física, o que ocorre, por exemplo, quando o professor de educação física, ele chega na escola, vamos começar pela educação infantil, né? Ela passa a ser a aula mais esperada, a aula mais importante e a que eles mais gostam, por um simples motivo. O professor de educação física vai brincar com as crianças. Ora, quem é pai, mãe, avô e avó, a gente sabe disso. Quer conquistar uma criança? Brinque com a criança. Porque você ainda no mundo da criança. E é isso que o professor de educação física faz. Claro, com objetivos, com planejamento, né? Para desenvolver aquilo que a gente estava falando. O aspecto cognitivo, o aspecto afetivo e o aspecto motor. Então, é engraçado, mas tinha pai que falava assim para mim, professor, sabia que o senhor virou moeda de troca? Naquele tempo não tinha criptomoeda, não é isso não. Aí eu perguntava assim, é mesmo por quê? Quando o meu filho não quer comer, simplesmente eu falo assim, olha, hoje tem aula do tio Heraldo, amanhã, né? Se você não comer os legumes, não comer as verduras, você não vai para a aula do tio Heraldo. Que horror! Aí ele dizia assim, mas não faça isso, papai, você está ameaçando a criança, né? Mas olha só, né? Usavam isso como moeda de troca. E na escola, a educação física, nós fizemos uma pesquisa recentemente na universidade e se perguntava para as crianças de uma forma meio que brincando, mas se perguntava para os pais. Qual a disciplina que a criança mais gosta? Qual que ela acha mais importante? Qual que você acha? Educação física. Educação infantil. No ensino fundamental, até o quinto ano, primeiro lugar, qual que você mais gosta? Educação física. Qual que você acha mais importante? Educação física. Agora, engraçado, quando chega do sexto ao nono ano, qual a disciplina que você mais gosta? Educação física. Qual a mais importante? Matemática, português. Porque aí a sociedade começa a agir, né? Interessante. Agir para que cresça e que seja alguém na vida, olha só, né? E aí, talvez a minha próxima pergunta tenha muito a ver com isso, né? Como é que o crescimento é diretamente afetado pela prática dos exercícios físicos desde, né, bem pequenininho, desde pequenininha? Eu estou falando do crescimento do ponto de vista físico, mas também tem o crescimento intelectual, né? A gente está falando aqui agora de crescimento e desenvolvimento motor, são duas coisas aí bem distintas, né? O crescimento é algo quantitativo, né? É o crescimento dos ossos que vai fazer com que a criança chegue numa estatura desejada.
E o desenvolvimento motor é que trabalha toda a parte interna, toda a parte dos sistemas corporais, né? E o próprio desenvolvimento muscular. Então, uma coisa está atrelada à outra. Obviamente, se eu tenho estímulos para realizar isso, muita coisa do crescimento, como você perguntou, é favorecida pela prática do exercício físico, mas nós não podemos negar que ela também tem outros pré-requisitos. Por exemplo, a questão genética, né? A questão hereditária, que são coisas distintas, né? Então, você tem uma genética para se desenvolver de uma determinada forma. Seus genes estão programados para aquilo. A questão hereditária é o seu pai, a sua mãe. Então, são questões extra a prática da educação física. Nós não temos controle sobre isso. É uma questão genética ou hereditária. Depois vem uma outra questão muito importante, são os estímulos e o meio em que a criança vive. E aí isso vai interferir mais do que a prática do exercício físico. Então, se eu tenho estímulo dos meus pais, do governo, se eu tenho segurança para jogar bola na rua, se eu tenho segurança para empinar uma pipa, para jogar, é claro que eu vou me desenvolvendo uma motora, né? E aí vem também a questão do ambiente onde eu moro, né? Se você pegar, por exemplo, crianças que moram ali do lado da Finlândia, do lado da Islândia, que passam 8 meses trancafiadas por causa do frio, né? Elas têm menos oportunidades motoras que uma criança que mora num país tropical. Isso é ambiente. Vamos para a questão do estímulo, por exemplo, né? Como é que será que seriam os estímulos na casa do filho do Mozart, por exemplo? Ele ia colocar lá para as crianças tocar, ser músico, ser instrumentista, ouvir muita música de qualidade, ter um excelente, né, um ouvido musical, um excelente gosto musical. Se você está na casa onde o estímulo é um, você vai para um outro caminho. Então, o estímulo dos pais, o estímulo do ambiente, isso favorece muito o crescimento e o desenvolvimento motor. E aí, Maísa, uma coisa que a gente não pode deixar de falar é a questão governamental, né? Então, as bolsas que uma família recebe, a Bolsa Família para você poder comprar básico para que uma criança se desenvolva, né? Olha, se uma criança não tem leite, ela não tem cálcio, como é que ela vai se desenvolver? Ela vai ficar pequena, ela vai ficar mirrada, né? Então, eu preciso de um apoio governamental. Os meus pais têm que ter um emprego, têm que ter uma fonte, têm que ter uma vida digna que o ser humano precisa para que eu possa me desenvolver, né? Então, isso também envolve aí todas as políticas, né, de moradia, de educação, de saúde, de alimentação, de trabalho. Então, é algo bem complexo para falar essa questão do crescimento. Legal. Teve uma polêmica, essa palavra é polêmica, mas teve uma polêmica recente, inclusive, de uma fala da ministra, né, dos esportes, Ana Moser, que ela falou sobre os esportes, né? E não é esporte, né, do ponto de vista do movimento, né? Então, quando muitos pais não têm opções de lazer para oferecer aos filhos, ou não tem grana, né? Não tem esses bolsa atleta, bolsa isso, bolsa aquilo. E aí eles, entre aspas, optam por incentivar mesmo os filhos a socializarem dentro de casa, jogando videogame, né? Joguinhos do celular. Eles estão praticando esporte, professor. É verdade, ó, deixa eu te explicar uma coisa, Maísa, e quem está ouvindo, né? Eu vou trazer 3 conceitos rápidos aqui para a gente poder ir para essa polêmica aí que a Maísa trouxe, que me jogou essa bomba aqui, é uma polêmica mesmo, né? Os 3 conceitos são brincar, jogar e o esporte. São 3 coisas completamente diferentes, né? Quando eu brinco, por exemplo, brincar de boneca, você não tem um tempo necessário, não tem um objetivo específico, você não tem regras explícitas, você não há necessidade de ter um hábito, pode ou não existir isso. Não tem fim em si brincar de boneca, brincar de carrinho, brincar de bonequinho. Lembra, Laís, quando eu brincava de boneca? Você não tem assim olha, Brincava pouco, professor. Eu preferia soltar raia, jogar triângulo na rua e jogar bila. pronto, muito bem. Então, isso, né, é assim mesmo. Então, isso é o brincar. O jogar, ele é o contrário, ele já tem que ter regra, tem que ter objetivo, tem que ter um espaço, tem que ter um limite. Mesmo que a gente combine a regra aqui, mas isso é um jogo. Por exemplo, jogar amarelinha pode ser diferente do meu quarteirão e do seu quarteirão. Jogar o futebol de travinha, a gente muda a regra aqui, então é jogo, isso é jogo. O esporte não. O esporte são regras pré-determinadas, inflexíveis. No mundo aqui na Indonésia e na China é a mesma coisa. Tem uma instituição, tem que ter federação, tem que ter confederação.
O esportes, ele é um esporte, porque ele tem regra específica. Mas é um esporte, e aí vem a polêmica, né, que ele não gera movimento. Tal qual, por exemplo, o tiro ao alvo, que é um esporte olímpico. Você está ali concentrado, fica lá, prepara e atira, o arco e flecha também. Então eles não geram movimentos complexos, e são esportes olímpicos. Então, assim, o que é que tem que ser feito, né? Hoje em dia a gente vê os pais, como você falou aí, entregam um celular para uma criança, entregam um tablet, até computador, e eu vejo isso, é uma briga danada aqui em casa também, porque o meu neto está nessa fase. Meu neto só tem 5 anos. E a tecnologia, mas eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. Essa tecnologia está cada vez chegando mais cedo, né? Então, antigamente a criança tinha 12, 10, aí é que ela tinha acesso ao celular, ao computador. Hoje em dia, com 5. Eu me espantei muito, Maísa, porque quando eu falava pra ele assim, eu falava assim, Lourenço, eu vou descer com os cachorros. Ele saía correndo, pedia uma bermudinha dele, eu vou também, porque eu quero ir com você. A gente saía, brincava na rua, eu criava desafios, né? Então, ó, vamos atravessar a rua, passa por cima aqui da faixa, vai pulando, e ele adorava. Pois um belo dia aqui em casa, ele só tem 5 anos, hein? Aqui em casa, eu falei assim, Lourenço, eu vou descer com os cachorros. Ele olhou pra mim e falou assim, volta logo, viu? Eu vou ficar aqui no celular e daqui a pouco eu vou ficar te esperando. Tomei um espanto nesse dia. E agora? Então, assim, eu acho que isso, a gente tem que criar estratégias para combater isso, realmente, né? De fato, é preciso criar estratégias de utilizar por um determinado tempo, de estimular a prática da atividade física. Quando eu vejo que ele está muito assim, Lourenço, desliga um pouquinho e vamos ali embaixo jogar bola, para ele poder, né, se desconectar desse mundo. Então, para a gente concluir, professor, que outras estratégias o senhor sugere, né, assim, numa síntese, para quem está nos acompanhando, para os Lourenços, para as Marias, né, enfim, para que as crianças possam ter um bom desenvolvimento? Primeira coisa, assim, a gente falou muito de estímulo hoje aqui. Eu acho que o pai e a mãe, ou o tio, o avô, que essa criança mora, é preciso que ela tenha estímulos. Por exemplo, num domingo que está todo mundo em casa, em vez de passar a manhã inteira, a tarde inteira assistindo televisão, então pega a criança e vai à praia, vai ao Parque do Cocó, leva uma bola, deixa ela correr, deixa ela brincar. Assim como os nossos pets, né, que a gente tem que levar para se socializar, leva essa criança para se socializar com outras crianças. Isso é muito importante. Gostei do exemplo. E para nós também, viu? Para nós também, né? As pessoas têm se isolado muito. Então, é muito importante esse estímulo. Leva para a praça do bairro, leva para o Parque do Cocô, leva para a praia, né? Claro, com muita atenção, com muito cuidado, e promova, né, a atividade física para que ela brinque, para que ela corra lá. Se você não tem possibilidades para matricular essa criança numa escolinha de esporte, e pagar por isso, obviamente, numa academia, numa escolinha e tal, procure projetos sociais. Existem diversos projetos sociais gratuitos da cidade, em praças, parques, universidades, academias, inclusive. Então, procure esses projetos sociais e não deixe de matricular o seu filho. Em relação à questão do eletrônico, né? Isso é impossível a gente tirar isso hoje das crianças. Eu acho que faz parte da nossa sociedade, é algo bom até um determinado momento, mas é preciso que isso tenha um regramento, né? Então, um certo período para utilização, e isso não pode, né, substituir a prática do exercício físico e da atividade física. E lembrem-se sempre, procurem a ajuda de um profissional de educação física. Então, o professor de educação física da escola que pode te ajudar, onde o seu filho estuda, converse com ele, veja qual a melhor atividade. Às vezes esse professor já conhece o seu filho e ele pode indicar para determinadas atividades. Olha, o seu filho ele tem ele tem um dom para isso, ele tem uma técnica muito boa para fazer isso. Então tente procurar uma escolinha de karatê, escolinha de futebol, tal, e assim vai. Muito obrigada, então, professor Heraldo Simões, pela conversa. Curti muito e eu espero que nossos amigos e amigas também. Até uma próxima. Tchau, muito obrigado pelo convite, Maísa. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Lembrando que esse episódio foi gravado de forma remota. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aproveita para classificar o Papo Saúde. Você pode dar 5 estrelinhas para a gente. Não esquece também de compartilhar.
Se você está no YouTube, se inscreve no nosso canal, assim você recebe notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!